pessoal! Quem acompanha o canal aqui sabe que eu não gosto de fazer releitura. Releitura é uma coisa que definitivamente eu não tenho o hábito de fazer. Mas, recentemente eu fiz duas releituras e eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui hoje e contar mais como é que foi essa experiência. A primeira releitura que eu fiz e que eu já até comentei com vocês em outros vídeos é do livro do meu amigo, o Broken Heart, do John Felix. Eu li primeiro nessa versão independente que ele lançou, já tem uns bons anos. Eu não sei se tem aqui a data do lançamento desse livro. 2016, essa edição é de 2016. E depois eu reli quando saiu pela editora Coerência, com essa capa lindona aqui. Essa edição do livro dele tá muito bonita, tem imagem aqui, né, por dentro, assim, ó. Todo o projeto gráfico é responsabilidade dele. Olha que legal. E em Broken Heart a gente vai conhecer a Claire. A Claire é uma adolescente de 17 anos que é órfã. E ela acabou de se mudar para aquela cidade na qual ela está vivendo hoje com a sua tutora, a Nanã. O que acontece é que a tutora anterior da Claire faleceu. Então ela precisou de uma tutora nova e acabou se mudando ali. E logo que ela chega, ela acaba se aproximando bastante do Adam, que também é um adolescente. Os dois ficam bem juntos na escola, eles se gostam bastante, eles são amigos, sabe, de final de semana, de sair e tudo mais. Mas não só isso, como a Claire, ela é apaixonada pelo Adam e aos pouquinhos, enquanto a história vai rolando, a gente vai vendo os dois se aproximando e se apaixonando. E além do seu dilema estudantil, porque a Claire ela é perseguida pela ex-namorada do Adam, né, que pega bastante no pé dela, ela tem o seu dilema pessoal também, porque além de ser órfã, ela tem pesadelos recorrentes. Sempre próximo ao aniversário dela, ela sonha que ela tá se afogando em meio ao mar aberto. E agora que ela tá prestes a completar 18 anos, esses pesadelos estão cada vez mais fortes e mais vívidos. E bem, o livro ele pode parecer um romance juvenil, um romance adolescente. Inclusive, o John vendia ele assim. E quando eu li pela primeira vez, eu tomei assim um baita susto na metade da história, quando entra, então, uma fantasia, quando uma fantasia se revela. Inclusive, o John, ele sempre que ele falava desse livro, em todos os eventos literários que a gente ia, ele sempre vendia esse livro como um romance juvenil, um romance jovem. Mas quando ele foi relançar esse livro, a gente conversou bastante e eu falei pra ele, John, você precisa dizer que esse livro tem fantasia, porque você vai pegar as pessoas desprevenidas, tem gente que não gosta, tem gente que vai gostar, ainda mais se souber que esse livro é uma romantasia, que é um romance com um foco bem grande, não, uma fantasia com um foco bem grande no romance. E da primeira vez que eu li, eu lembro que eu prestei muita atenção, então, da metade pra frente desse livro, da metade pro final, por causa da parte de fantasia, porque eu gosto muito de fantasia, gosto muito de seres mágicos e místicos e tudo mais. Então foi a parte que mais me encantou na leitura. Porém, quando eu fui fazer a releitura do livro, a parte que mais me agradou e que a parte que eu mais gostei foi a primeira metade. Foi justamente o crescimento da protagonista, o envolvimento dela com o Adam, a relação dela com a tutora, né, o fato dela ser órfã, ela ter essa tutora, essa mulher mais velha que tá tomando conta dela. Toda essa relação humana do livro foi a parte que mais me agradou. E assim, eu tenho medo de releitura por dois motivos. O primeiro é que é uma releitura, ou seja, eu tô revisitando uma história que eu já conheço, eu tô lendo uma história que eu já li outras vezes. E eu sempre tenho medo daquela sensação de perda de tempo. Afinal de contas, eu poderia estar lendo um livro novo, poderia estar visitando uma história nova. E a gente já não tem muito tempo de ler livros. Se você parar pra pensar na quantidade de livros que são publicados todos os meses pelas editoras e que a gente tem vontade de ler, a impressão que dá é que a gente vai morrer sem conseguir ler tudo. Então bate aquela ansiedade, bate aquele nervosismo, né, do não tô conseguindo ler nem o que tá na minha estante, quanto mais o que as editoras estão lançando, então por que eu vou perder tempo relendo uma coisa que eu já li? O segundo motivo, e um dos mais fortes, sem dúvida nenhuma, é o medo que eu tenho de pegar coisas na história que eu não fui capaz de pegar quando eu fiz a primeira leitura e acabar encontrando problemas em livros favoritos e perder aquela memória afetiva, aquela memória carinhosa que eu tinha a respeito daqueles livros. E o próximo livro
é um desses. O segundo livro que eu reli, então, foi O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb, que foi publicação da editora Suma. Eu devia ter pego? Devia, eu esqueci, peraí. Recapitulando, eu ganhei o livro 2 dessa série em parceria com a editora Suma, que é O Assassino do Rei, nessa capa maravilhosa, incrível aqui, que eu acho maravilhosa, amo de paixão. E eu já tinha lido o livro 1, né, por isso que eles não me enviaram. Eu fiz a leitura naquela época que o livro foi lançado pela editora Leia ainda, nessa capa aqui que tem o cervo e tal. A Leia fez 2 capas para esses livros, uma capa bem genérica e feia de livro de fantasia, e essa do cervo, que não é tão feia, eu acho que ela era laminada, se eu não tô muito enganada. Eu não tenho mais esse livro aqui, porque quando eu vi que os direitos tinham ido pra Suma e que ela ia lançar essa capa incrível, eu me desfiz da edição anterior pra ficar só com essa aqui. E essa aqui eu consegui comprar na Amazon, numa promoção que rolou há uns meses, por acho que R$19,90, R$20, uma coisa assim. Inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá em promoção por R$23, ele tá com 69% de desconto, e esse aqui tá com 50% de desconto. Eu já compartilhei com o pessoal lá no grupinho do Telegram, e se por acaso você gosta aqui dos livros que eu indico pra vocês, se o seu gosto se assemelha ao meu e você quer receber essas indicações, entra pro nosso grupinho do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu recebi o livro 2, então, de parceria com a editora, só que eu não lembrava nada desse livro aqui. Eu lembrava que eu tinha gostado muito e só. E ano passado eu tive um problema com leitura de continuação. Eu cheguei a comentar com vocês aqui, onde eu fui ler uma continuação, um livro 2, de um livro que nem fazia tanto tempo assim que eu tinha lido. Esse aqui eu li em 2017 por indicação do Alec, do Bookaholic. Ele que indicou essa série no canal dele e eu peguei pra ler por esse motivo. E esse livro que eu li ano passado, eu percebi que eu tinha me esquecido de detalhes que eu considero importantes pra história. E aí quando eu terminei de ler, eu fiquei com a sensação de não ter entendido algumas coisas a respeito da construção de universo da autora. E aí eu fiquei com aquela impressão de, putz, perdi alguma coisa, sabe? Parece que eu não aproveitei a leitura o suficiente porque eu me esqueci desses detalhes. Então eu não poderia ir para O Assassino do Rei sem reler O Aprendiz de Assassino, porque tem detalhes a respeito da construção de magia desse mundo que eu não me lembrava. Aqui, o nosso protagonista, o Fritz, é quem vai contar a história dele pra gente a partir do futuro. Então a gente entende logo no início do livro que ele já é uma pessoa muito mais velha, ele já é um homem formado, e ele vai contar a história dele pra gente a partir do futuro. E começa quando ele tem 6 anos de idade, e ele tá sendo levado, então, pelo avô materno, que diz que não vai mais sustentar o menino, não vai mais criar o menino, e o pai dele que se vire. Só que o pai dele é ninguém menos do que o príncipe herdeiro dos 6 ducados. E isso acaba causando muitos problemas dentro daquela família real, né? Porque a esposa do príncipe herdeiro não tá conseguindo manter nenhuma gestação. Ela não consegue dar um filho para o seu marido. Então, dentre todas as intrigas políticas que acontecem ali, que a gente nem fica sabendo exatamente, porque o próprio Fritz não ficou sabendo de tudo nesse primeiro momento, o príncipe herdeiro, que se chama Chivalry, que significa cavalheirismo, cavalheiro, uma pessoa com grande bravura. Ele abdica, ele então desiste de ser o príncipe herdeiro e se isola em uma floresta com a sua esposa para viver ali com ela. O irmão do meio dele, né, o próximo na linha de sucessão, herda então o título de príncipe herdeiro e ele chama Verity. E o nome deles, gente, tem a ver aqui nesse universo, o nome dos personagens reais aqui desse universo é dado de acordo com uma característica que os pais querem que eles tenham. Então, como eu falei, eu acho que é assim, Chivalry, que se pronuncia, significa cavalheirismo, cavalheiro, bravura. E o segundo se chama Verity, que seria veracidade. Tem também o Regal, que seria majestoso. E esse nome é atrelado a essa pessoa, a essa criança, através da magia do talento. E mesmo depois de crescido, a sua personalidade, ela se forma, ela se molda em torno disso, desse nome que foi dado a essa pessoa, e ele vai agir, mesmo depois de adulto, de acordo com essa característica que foi dada a ele enquanto ele ainda era um bebê.
Bem, Fritz, o nosso protagonista, ele acaba sendo criado até os 9 ou 10 anos de idade, alguma coisa assim, pelo cara do estábulos, o cara que era o braço direito do pai dele e que acaba tomando conta dos animais, então, né, desse príncipe que vai embora, só que ele acaba ficando e tendo como responsabilidade criar o menino. Até o momento em que o avô dele, então o rei, que se chama, eu não sei pronunciar isso em inglês, tá, gente? Mas seria astuto, o mesmo para astuto. Decide que criar um bastardo, assim, de escanteio, é muito perigoso porque o menino pode se virar contra eles. Então ele decide dar um objetivo, acolher esse menino, dar educação para esse menino e dar um objetivo para o menino. E o menino vai se tornar um quê? Então, aprendiz de assassino. Que é essa história que a gente vai acompanhar. O aprendizado do Fritz para ser esse assassino, para assumir, né, o lugar de assassino do rei, no lugar do Shade, que seria o mesmo que sombrio, obscuro. E também os seus primeiros amores, suas primeiras amizades, suas primeiras perdas, aventuras e desafios. Apesar de ser contado a partir do ponto de vista dele mesmo, né, quando mais velho, eu achei que a autora, ao usar disso, né, para contar, para narrar a história, ela conseguiu fazer com que o protagonista conte a sua história com uma carga emocional bem grande. Eu já vi alguns livros narrados nesse estilo em que, por causa da maturidade que o narrador tá no momento, ele acaba não dando o valor necessário para aquele sofrimento que ele teve enquanto criança, né? Para aquela perda de um cachorrinho, para aquela emoção que ele viveu de subir em cima da primeira árvore, e essas coisas que naturalmente pra gente, enquanto a gente vai crescendo, vão perdendo a certa importância. Mas a autora conseguiu fazer com que isso não fosse minimizado, não fosse inferiorizado, e ele traz pra gente toda a dor, toda a carga emocional que ele teve naquele momento enquanto ele era criança. Há momentos durante a narrativa que ela resume os dias, tá? O personagem, né, que tá narrando, ele acaba resumindo os dias, então ele fala, passou-se uma semana, passou-se um mês, passou o verão, porque ele não fez nada de importante naquele tempo, ou a rotina dele continuou exatamente a mesma coisa que era, então ele não vai narrar todos os dias nos mínimos detalhes. Porém, contudo, todavia, há momentos sim que a autora ela descreve bastante a vida do Fritz, a rotina que ele tem, e eu acho que principalmente isso acontece no início. E pode ser que algumas pessoas achem esse livro um pouco lento em decorrer disso, porque no início, nas primeiras páginas ali, o Fritz ele não tem nada para fazer, ele não tem objetivo, ele não faz nada, sabe? Ele acaba sendo largado meio que a própria sorte. O cara dos estábulos, que eu esqueci o nome dele agora, ele alimenta o Fritz, ele banha o Fritz, mas no dia a dia o menino fica solto, correndo ali pelo castelo, explorando os lugares, a cozinha, acaba indo pra cidade também, fazendo amizade com outras crianças, e tem o cachorrinho dele que acompanha ele e tudo mais. Mas esse início pode parecer um pouco lento, pode parecer um pouco devagar, porque não acontece nada de muito importante. Há um detalhe muito curioso sobre nosso protagonista, sobre o Fritz, é que ele detém a manha. Vocês me ouviram falando da magia do talento. Eu não vou explicar a magia do talento aqui no vídeo, vocês vão ter que ler para entender o que é. Mas a manha é uma coisa um pouco mais simples. É um dom, é uma habilidade que permite com que o Fritz ele saiba o que cavalos e cachorros estão pensando e ele se comunique com esses cavalos, esses cachorros. Então, normalmente ele é bem próximo de algum cachorro, de algum cavalo durante a história. Esse é um dom que é visto pelo cara dos estábulos como um dom muito ruim, um dom que ele não deveria usar, um dom que ele deveria esquecer que ele tem. Porque é alguma coisa, tipo, sabe, sombria, algo muito ruim, que não deveria ser usada. Por fim, eu gostei bastante de ter feito essas duas releituras. Eu sempre ouvia de outras pessoas, de outros leitores, e principalmente outros booktubers, né, quando eles faziam releituras, que era muito legal ler uma história ao qual você já tinha lido, porque você pegava detalhes que você não havia pego na primeira leitura. Eu acho que com Broken Heart dá pra gente dizer isso, porque eu realmente, a minha experiência de leitura com o livro foi diferente. Eu acabei gostando bem mais da primeira metade do livro do que da segunda metade,
porque eu gostei mais da interação humana da história. Já com a saga do assassino, com o Aprendiz do Assassino, não dá pra eu dizer isso, porque sinceramente eu não lembrava de nada do livro. Eu só sei que foi bem positivo fazer a releitura, porque tem detalhes a respeito da construção do mundo, da magia do mundo, que tava bem embaçado na minha cabeça, assim, quando eu tentava lembrar, eu não conseguia ter muita clareza do que as coisas significavam, e eu acho que vai ser muito importante para eu entender o livro 2. Mas agora, a gente não sabe quando a editora Suma pretende lançar o terceiro livro dessa trilogia. E eu espero que eles não demorem muito, porque eu sinceramente não quero ter que reler 2 livros para poder ler o terceiro, para poder lembrar do terceiro com mais clareza. Nesses momentos é que eu tenho vontade de fazer aquelas fichas de leitura, sabe, que o pessoal faz, anotando detalhes da história, detalhe importante da construção de mundo, quem são os personagens, meio que fazer um resuminho deles e colocar ali no meio do livro, pra só pegar a ficha de leitura. Mas eu confesso que eu tenho preguiça de fazer isso. Como eu falei pra vocês, tanto o Aprendiz de Assassino quanto o Assassino do Rei e também Broken Heart estão em promoção na Amazon hoje. Eu avisei o pessoal lá no grupinho do Telegram. Então, o link para o grupinho do Telegram tá aqui na descrição do vídeo. E aqui na descrição do vídeo vocês encontram também diversos outros links úteis, como o link das minhas redes sociais, link dos meus livros à venda lá na Amazon, né, de livros que eu mesma escrevi, e também o link da minha newsletter. E eu queria aproveitar para convidar então você para assinar a newsletter e ficar mais perto do meu conteúdo, saber mais a respeito das coisas que eu produzo, dos livros que eu escrevo. Agora no primeiro semestre de 2023 tem um livro novo chegando, um livro novo para sair, e o pessoal que assina a newsletter já tá sabendo de várias curiosidades a respeito desse livro e também dos meus outros livros. Então, aproveita, clica aqui embaixo e vem conhecer a minha newsletter, que eu vou ficar bem feliz com a participação de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, de deixar aqui embaixo nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se vocês ficarem interessados. Eu vou gostar bastante de saber e de conversar com vocês a respeito disso. Não se esqueçam de deixar o like, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!